Bom, agora são 8 horas e 52 minutos, hoje, terça-feira, 16 de março de 2021. O Folha no Ar, primeira edição, vai chegando à reta final e, como falamos mais cedo e repetimos, a ordem da dinâmica do programa a gente inverteu para que pudesse atender lá a agenda do Cláudio e com certeza, né, do Cláudio Henrique, foi sensacional o bate-papo, a repercussão é de fato muito boa, muito grande. E para fechar o programa, então, a gente repercute agora com o jornalista Luiz Abreu Barbosa as seguintes notícias que são destaques no portal folha1.com.br. Após longas filas e aglomerações, Prefeitura amplia postos de vacinação contra a Covid. Imunização seguirá através do sistema de distribuição de senhas do horário das 9 às 15 horas, daqui a pouco. Beneficência não vai demitir e CCC revela avanço rápido da Covid. Renato Faria participou do Folha no Ar ontem. O ENF já tem fila de carros para vacinação desde terça-feira. A fila teria se formado por volta das 17 horas de ontem. Vacina irregular. Mais de 500 pessoas investigadas na área da vacina da saúde. E a Luísa, você estava de férias, mas acho que você já tinha voltado e pelo menos 20 pessoas com mais de 120 anos em Itaperuna já teria tomado a vacina. Acho que você já tinha voltado, né? Os casos são em Itaperuna, Cardoso, São José de Ubá. Rapaz, olha, São José de Ubá, você falar em caso de coisa com vacina é muito difícil, é tão pequenininho. Mulher morre após ser esfaqueada e marido é preso como suspeito. Apoiadores de Bolsonaro protestam em Campos por intervenção militar. Campos registra 14 novos casos da Covid-19 e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga. Aloysio, com você a repercussão dessas notícias. Eu acho que a ampliação dos postos de vacinação contra a Covid, ontem teve um debate no grupo do programa e do blog Opiniões, do programa Folha no Ar do blog Opiniões, onde o Charles Belcuri meio que deu um desabafo, e eu concordo com ele, quer dizer, embora eu acho que assim, as pessoas que estão em função pública não devem personalizar as questões, né? Eu acho que a personalização ela deve ser evitada sempre. Mas eu sempre falo, isso daqui não é o programa do Cláudio Nogueira, não é o programa do Arnaldo Neto, não é o programa do Aloysio, é o programa de um grupo, tem o Beto que está atrás, só da técnica que está atrás, toda a redação da Folha que está atrás, dá suporte para a gente, né? Jornalismo é sempre trabalho coletivo e eu acho que deve ser assim sempre. Você vê, falamos aqui dos danos que a individualização da Lava Jato em Sérgio Moro trouxe a Lava Jato, né? Falamos aqui com o procurador Cláudio Henrique, e eu concordo. Eu acho o seguinte, o problema é que a gente não tem vacina, né? A gente está contando só com a Coronavac, que é uma fruta da parceria do laboratório chinês Sinovac, o Instituto Paulista Brasileiro Butantan, que é o maior produtor de vacinas da América Latina, alguns pequenos lotes de AstraZeneca, que é uma parceria da Fiocruz, no Rio de Janeiro, brasileiro também, instituição centenária, que leva o nome de Oswaldo Cruz, o grande sanitarista desse país, que lutou guerras parecidas, como essa que a gente está lutando contra a Covid, contra cólera, contra a febre amarela, né, há mais de 100 anos, e pequenos lotes. Então, a gente tem pouca vacina, né? A Pfizer chegou da Johnson & Johnson, não, perdão, a Janssen, a Pfizer, não é da Johnson & Johnson, desculpem, chegou a oferecer a lote de vacinas ao Brasil. O Brasil, Bolsonaro, para variar, meteu os pés pelas mãos, falou que tinha que procurar, não gostou dos termos propostos, que tinha que procurar o Brasil os laboratórios, que o Brasil tinha um grande público consumidor, e ofereceu alguns milhões de doses de vacina ao Brasil,
Bolsonaro botou salto alto, esnobou, essas doses foram para o Chile, que hoje é exemplo na América do Sul de imunização. Então, realmente, são poucas vacinas, né? Muito menos do que a demanda. Inclusive, há previsões de que a seguir no ritmo lento, a passo de cágado atual, a gente vai chegar aos 18 anos, a faixa de 18 anos, lá para o ano que vem ainda, né? A gente tem que lembrar que, como a gente falou aqui ontem, Cláudio, para você alcançar a imunidade de rebanho, você tem que ter no mínimo 70% da população vacinada. Num país de 210 milhões de habitantes, isso dá 150 milhões de pessoas, né? E a gente está muito longe disso. A gente está chegando a 10 milhões, né? Chegou a 10 ontem. Chegou a 10 ontem. Estava 9,7, chegamos a 10. Mas para chegar a 150, vamos combinar que falta um pouquinho, né? Meu Deus. Então, agora, logicamente, como está havendo aglomeração ali na UENF, há reclamações, ampliar esses postos, né, é sábio, né? Quem teve oportunidade de conhecer o Coliseu Romano, por exemplo, a grande arena romana do Império Romano, em Roma, na Itália, percebe que as entradas e saídas no Coliseu eram várias. E como os antigos, no tempo de Cristo, eram mais sábios do que nós hoje. Maracanã é uma entrada só, né? Uma saída só. Enquanto o Coliseu, já no tempo um pouco depois de Cristo, eram várias entradas e saídas justamente para evitar aglomeração, né? Então, tudo aquilo que evite aglomeração, uma doença que se propaga pela aglomeração, pelo contato, é sábio. Da beneficência, falamos aqui ontem, né? Falamos aqui na abertura da entrevista com o Cláudio Henrique, o avanço rápido da Covid em Campos. Agora, também parece mostrar, como o Renato Faria falou aqui ontem, presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, mantenedora da Hospital Beneficência Portuguesa, onde funciona o CCC, Centro de Combate e Controle do Coronavírus em Campos, desde 30 de março do ano passado, do avanço muito rápido que a doença teve na ocupação de leitos do CCC, né, nesse mês de março, que é muito preocupante. Mas como já ocorre no Brasil inteiro, inclusive no Grande Rio, essa tática adotada por Charbel, que sofreu muitas críticas inicialmente, inclusive acusações de corporativismo por ele ser médico, é de vacinar primeiro todos os profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde, não só aqueles da linha de frente, por um motivo não corporativo, mas estatístico. Porque se os grandes focos irradiadores são as unidades de saúde, né, porque ali ficam os doentes mais graves, né, os que precisam de leito clínico e os que precisam de leito do TI, logicamente que se você imuniza ali, primeiro, você impede que a doença saia dali e se propague para outros lugares. E talvez isso seja responsável por esse delay que Campos está tendo com essa nova mutação do vírus, a mutação local, a P1, né, que é bem agressiva, primeiro na África do Sul, depois na Grã-Bretanha, depois no Brasil, mutações do vírus, né, e essa P1 do brasileiro ocorreu aqui no Brasil, em Manaus, é bem agressiva. Principalmente na mortalidade. Desculpa, então, principalmente na faixa etária também, né, Luiz? Diferenciado. Reduziu, né? Tem o caso dos bebês, né? Você ontem perguntou ao Renato, né? Ela é mais agressiva e ela atinge pessoas de menor idade, né? O que também não deixa de ser didático, ainda que indesejado, mas didático para evitar essas baladas, né, que ocorrem por aí. Você teve o caso aqui em Campos, que eu não vou dar nomes, embora saiba, uma festa de aniversário de médico. A grande maioria do público de médicos foi aqui perto aqui de onde eu resido, e que tinha um integrante da banda contaminado. Foram 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 50 foram contaminadas. Né? Inclusive, tem uma em estado grave que não é nem profissional de saúde, é uma arquiteta, que parece. É estado grave. Né? Então, isso é pior quando é feito por profissional de saúde, né? Enfim, muito pior. Pode falar, meu querido. De onde deveria vir todo o exemplo, mesmo que ele não seja do front, mas eu tenho certeza que, no mínimo, ele tem um amigo que está lá
no fronte guerreando contra essa pandemia. Bom, e ninguém pode acusar esses profissionais de saúde de ignorar o risco da doença, né? Você pode acusar o morador de rua, a pessoa sem baixa escolaridade, né? Até a pessoa que exerce a função por não ter conhecimento da área biomédica, mas não profissional de saúde, né? Essa pessoa conhece. E em relação, só para completar, a mulher que morreu esfaqueada e o marido foi preso como suspeito, logicamente que você não pode pré-julgar ninguém. A presunção em qualquer Estado democrático de direito é da inocência, até que se prove o contrário. Mas é outro caso lamentável aí de homem ver mulher como posse, né? Um ser humano vê outro ser humano como posse. Isso é coisa da escravidão, né? Ela já acabou, graças a Deus, há algum tempo. Embora o Brasil tenha sido um dos últimos países a abolir a escravidão, já tem mais tem quase 140 anos, né? Então, isso tanto por raça quanto por gênero, ver o outro como posse, é uma coisa anacrônica, né? Há algum tempo. E, por fim, os apoiadores de Bolsonaro protestando em campo por intervenção militar. O que dizer dessa gente, né? O que dizer dessa gente? Por que não fizeram... Primeiro, não se deve fazer passeata, porque passeata é aglomeração, né? No meio do recrudescimento da pandemia, né? Que vai ser muito ruim em março. E olha que o vírus, como qualquer outro vírus, se propaga mais, que se propaga por via aérea transmissível, no inverno, porque no inverno a tendência é você ter mais aglomeração de pessoas, né? Pelo frio. Então, por que não fizeram, já que fizeram essa sandice de fazer passeata agora, por que não pediram ao governo Bolsonaro mais vacina, né? Enfim, como eu já sugeri aqui, alguns integrantes do governo municipal, ao Mi Júnior da Agricultura, ao Geraldo Venâncio, quando ele ia assumir a Secretaria de Saúde, acabou depois não assumindo por motivos, né? Não poderia estar à frente por conta de idade. Falei até para o próprio Charb, é uma modesta sugestão. Nesse caso desse pessoal, você podia fazer uma vacinação dupla, né? Que é contra a Covid e contra a febre aftosa. É uma modesta sugestão. Tinha vontade de entregar um papel em branco e uma caneta e falar aqui, escreve aqui o que é intervenção para você. O que você pensa como isso pode acontecer e quais as consequências que você e seus filhos terão, né, com essa intervenção. Escreve aqui para mim. Não fala, não, escreve. Escrever é diferente de falar. Às vezes falar, você fala pelo impulso, pelo... Escrever você sabe muito melhor do que eu, porque que sou eu para falar isso perante você. Mas assim, escreve aqui para você, pra gente, o que é intervenção militar? Digita aqui ou escreve. A gente viveu isso, ninguém tem boas recordações, a não ser o pessoal que cultua aí, o Ustra, né? Aí pode ser que tenha, mas eu não acredito. No fundo, não acredito que ninguém vai querer dá uma paradinha hoje, né, Luiz? Eu até sugiro, e leia sobre Mianmar, né? Que vai entender um pouco sobre essa questão dessa intervenção militar, dessa ditadura, enfim, dessa coisa toda. Agora, Aloysio, e o novo ministro da Saúde? Será que vem para resolver os problemas ou é só mais um discípulo aí para dizer amém a Bolsonaro? Olha, o próprio presidente respondeu-se ontem. Vem para manter a política do Pazuello. Respondeu-se ontem num vídeo curto, né? Vem para manter o que levou o Brasil ao seu principal epicentro da Covid no mundo, né? Pena que é um médico presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual, inclusive, a Ludmila, que recusou, a Ludmila Rajar faz parte, recusou porque não aceitou coadunar com o ideário anticientífico do Bolsonaro desse governo. Agora, vamos falar a verdade. Desde Mandetta, que Mandetta saiu,
é o ministro da Saúde no Brasil, é Bolsonaro. Exatamente. Outra coisa, da conversa com a Ludmila Rajar, participou Eduardo Bolsonaro, deputado federal para São Paulo. Perfeito, deputado federal, tem carga adetiva. Mas o deputado federal tem que se meter em escolha de ministro da Saúde. E fez perguntas a ela, segundo ela mesma relatou, sobre aborto e arma. E ouviu dela que ela é contra o armamento da população. Sobre aborto, a resposta não foi divulgada. Qual outra condição que o Eduardo Bolsonaro tem, além de ser filho do presidente, para estar arguindo o candidato, a pessoa convidada a assumir o Ministério da Saúde em plena pandemia? Qual a qualificação dele? Pelo amor de Deus, né? É uma republiqueta de bananas. O Brasil é motivo de piada no mundo todo, né? É por isso que o novo filme do Borá, que saiu, aquele cara que faz um repórter de um país lá do leste europeu, de uma ex-república soviética, né? E começa o filme, os cinemas estão fechados, né? Voltaram a se fechar. Ah, Trump é muito legal, ele tem aliados internacionais muito, muito importantes. Aquele jeitão dele falando inglês, né? Ele é bem, né? Um sotaque bem arrastado. E aí bota Trump com Putin, Trump com Kim Jong-un, o gordinho, Putin da Rússia, Kim Jong-un, o ditador gordinho ali da Coreia do Norte, e o terceiro é Bolsonaro. É um motivo de piada no mundo, né? E o problema é que a piada pra gente não tem a menor graça. Estão morrendo 2.000 pessoas por dia, e vamos chegar no final desse mês, ainda, segundo todos os especialistas, a 3.000 mortos dia. 3.000 mortos dia. Né? O Brasil caminha a largos passos para ser, em números absolutos proporcionais, o país do mundo onde a Covid mata mais gente. Consequência do povo não cumprir as recomendações, sim. Mas quando o próprio líder desse povo, eleito para ser o líder, que assume como líder, ele descumpre, fica complicado, né? Como é que o pai vai ensinar o filho a não roubar se ele rouba? Né? Que princípio moral você, Cláudio, que é gerente da rádio Folha FM, como é que você vai cobrar a um funcionário da Folha FM uma coisa que você pratica? Se chegar atrasado, se eu chego atrasado. Por exemplo, uma coisa simples. Você vai cobrar que não se beba no trabalho se você bebe no trabalho. Não tem como. É complicado, né? É complicado. A não pôr os pés em cima da mesa se você põe os pés em cima da mesa. Exato. Entendeu? Então, enfim. Só que aí é aquela história, foi o que você falou, está se falando em 2.350, 1.890 mortes por dia da Covid-19. E sem falar, Luiz, essa durabilidade, essa insistência da pandemia no Brasil, que está matando também o nosso comércio. E aí é mais uma consequência também daquele que defendia a economia. Você quer defender a economia? Então vamos vacinar, gente. Se tivesse perdido menos tempo, perdoe se você discorda, mas se tivesse perdido menos tempo com tempo e dinheiro com produção de cloroquina e ter investido na aceitação da vacina, a gente poderia estar hoje comemorando aí, há um ano atrás estávamos na pandemia. E, no entanto, estamos numa pandemia, como você disse ontem, eu vou repetir aqui, estamos numa segunda pandemia no Brasil. É muito triste. Características epidemiológicas e clínicas completamente diferentes da primeira, por conta da mutação do vírus, né? E amanhã... Enfim, desculpa. Não, e amanhã nós vamos entender um pouco mais sobre essa... quero falar isso. O professor vem aí. Eu chamei ele ontem de nosso sócio. Ele falou, cadê minha parte? Eu falei, você vai pegar um cafezinho com a gente depois. Dr. Nélio Artiles estará conosco aqui amanhã por videoconferência.
E o bom do Tonelli é que ele não só presta um serviço lá, né, conforme foi também na montagem do CCC que ele participou, mas ele presta um serviço extremamente relevante, que são essas entrevistas aqui no Folha no Ar, a sua coluna na Folha da Manhã, no portal folha1.com.br, que assim, de forma muito simplificada, esclarece para a gente, né, e separa o joio do trigo. Amanhã, Nélio Artiles aqui, referência em infectologia em Campos, mestre de vários infectologistas que temos em Campos, o próprio Charbel Cury já falou aqui que, né, que fez infectologia por conta da influência do Nélio, né, que hoje está à frente do combate à pandemia em Campos, como foi do André Moreira, como foi do Rodrigo Carneiro, né? O Nélio é uma referência. O Nélio está para infectologia, grosso modo, como a Luz Barbosa. O antes de mim, esteve para o jornalismo de Campos. É uma referência, né? Uma referência. Perfeito. Vou ter o prazer de entrevistá-lo, ele aqui, eu acho que é a terceira vez. Mais. A quarta. Luiz, vamos ter que fazer um levantamento aí. Acho que ele vai ter direito a pedir 2 músicas. Acho que é a 6ª vez que ele vem aqui no Folha no Ar. Primeira edição. Em relação ao que você falou sobre o lockdown, só para terminar, com a minha última participação, são 9h13, senão o Cristiano puxa a nossa orelha. É uma coisa que é provada tanto pela gripe espanhola, que foi a pandemia que a gente teve antes dessa, entre 1918 e 1920, e é provada hoje. Os países que fizeram lockdown tiveram a recuperação econômica mais rápida. Sabe quando foi o PIB lockdown severo? China, vou pegar um exemplo de um sistema híbrido que é a China, que é capitalismo de mercado, um governo forte, ditatorial, né, um partido único. E vou pegar o exemplo mais liberal, capitalista do mundo, talvez seja a Nova Zelândia, né? Sabe quanto o PIB da China cresceu ano passado? 7 pontos percentuais. Sabe quanto cresceu da Nova Zelândia? 2 pontos percentuais. Isso é provado tanto pela gripe espanhola, repito, de 1918, 1920, quanto agora, pela Covid. Os países que fazem as medidas necessárias de início, de maneira dura, têm recuperações econômicas muito mais rápidas do que aqueles como nós ficam brincando com coisa séria. Exatamente. Sandro Mota está colocando aqui, a Argentina deu lockdown e veja que maravilha. Ô Sandro, você me perdoe, mas o lockdown da Argentina é tipo quando a gente falava aqueles produtos do Paraguai, lembra? É lockdown do Paraguai, é tipo lockdown no Brasil. Não aconteceu de verdade mesmo, não. Infelizmente. Sandro Mota, agradeço aí a audiência e tal, mas Sandro Mota ontem estava defendendo o Pazuello aqui. Tá aí, fica difícil. Pelo amor de Deus, né? Enfim, obrigado aí pela participação, pela audiência, pela participação, Sandro Mota, mas não dá, né? Não dá, né? Não vou discutir que a parede não é a caneca, né? Não dá, né? Não Enfim. Dá. Vamos cumprir. Obrigado pela participação. Sempre bom. É até divergente, é sempre bom. Vamos cumprir a nossa parte. Vamos fazer. Com argumento, né? Sim. A ciência do seu lado, né? Não contra ela. Defender que a Terra é plana é meio complicado, né? Fica difícil. Não, e o pior não é isso, não. O pior é que agora, o negócio é tão doido que os negacionistas estão chamando de negacionistas quem contesta o tratamento preventivo à Covid, que não existe, não tem prova nenhuma científica que funcione. Pelo amor de Deus. Que no caso, então, nós que aceitamos a vacina, rapaz, tá difícil até de entender. Não falo da Argentina, não, eu falo do Uruguai e do Chile, são exemplos melhores para se dar. Ver o que aconteceu lá e ver o que acontece aqui. Porque será que todos os países sul-americanos fecharam a fronteira com o Brasil? Até o Paraguai que se citou. Sim, exatamente. A ponte está fechada até hoje, aquela ponte da amizade, né?
Tá fechada. Meu caro... Pares do mundo. E tem gente que defende. E aí a gente segue nessa ascendência de morte aí, que terrível. Aloysio, um grande abraço. Bom dia para você. Até amanhã, quarta-feira. Amanhã, inclusive, além do doutor Nélio estar conosco aqui, teremos o jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas, né? E na casa dos assinantes. Exato. Bem lembrado, Cláudio. Um abraço. Até amanhã. Um bom dia, até amanhã. Sandro Mota, um abraço. Vamos lá. São 9h18. A você que nos acompanha, muito bom dia. Continue aqui na Folha FM amanhã às 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Com apoio de Dedumas Baterias, estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição.